Brasil. Então, desde da colônia, antes da independência, nós tivemos movimentos de negros e negras de resistência à escravidão. Então, o mais básico era a fuga, ou seja, fugir da mina, da fazenda, onde o cativo estava ali coagido a trabalhar, e sair dali, fugir ou para a cidade para se misturar entre negros e negras que já estavam livres, ou ir para dentro da floresta ou para dentro da mata, se agregar ou criar quilombos. O que é o quilombo? Ele é uma aldeia feita numa região mais retirada, no interior de uma mata, num outro local, onde negros e negras tinham uma vivência específica, que não era da escravidão. Eles não saíram, eles fugiram da escravidão e organizam essas comunidades quilombolas, que em muitos momentos tinham contatos com a vila, faziam até trocas com a vila, produziam alimentos e trocavam por sal, metais, ferramentas, até armas nas vilas, né? E em alguns momentos, quando essas vilas tinham força, eles eram atacados por essas vilas, né? Então nós temos o caso de Guarapari, na Grande Vitória, que no início do século XIX possuía um quilombo com 600 pessoas. E por que não era destruído? É mais provável porque não havia força militar suficiente na província do Espírito Santo para destruir esse quilombo. Então ele era suportado, ele ficava lá e até fazia trocas com as vilas vizinhas. E também nós temos como resistência à escravidão as revoltas escravas. Nós tivemos, por exemplo, na década de 1830, a revolta dos malês na Bahia. Negros e negras islâmicos escravizados fazem um movimento ali, uma revolta negra escrava na Bahia. Temos também, por exemplo, no Espírito Santo, também, onde hoje é a cidade de Serra. Um dia, em 1822, negros e negras escravizados vão para a frente da igreja e exigem do padre a liberdade. Também uma revolta que acontece na atual cidade de Serra, no início do século XIX. São esses os movimentos, essas ações contra a escravidão: fugas, os quilombos e também as revoltas escravas. Continuando então sobre os movimentos negros no Brasil, nós temos na segunda metade do século XIX uma mudança, que é a herança da Guerra do Paraguai, que são os movimentos abolicionistas, ou seja, movimentos que têm como pauta principal a abolição, ou seja, o fim do sistema escravista. É importante perceber que aqueles movimentos, as revoltas anteriores, principalmente na colônia e na primeira metade do século XIX, boa parte delas, ou quase todas elas, não tinham como meta o fim do sistema escravista. Era aquela libertação pontual dos envolvidos no movimento. Já na segunda metade do século XIX, nós temos movimentos abolicionistas que querem o fim da escravidão, né? Que acabe a escravidão. Eu sempre discuto com os alunos que o que é o escravo? O escravo, se define alguém como escravo não por ele ser maltratado ou porque ele trabalha muito ou porque não ganha. Desde a antiguidade, a definição de alguém ser escravo é ele ser propriedade de uma outra pessoa. E para isso acontecer, é necessário que exista um sistema legal, leis que permitam que pessoas sejam donas de outras pessoas, que deem termo de posse de pessoas em relação a outras pessoas. É o que havia no Brasil até 1888. Então, os movimentos abolicionistas queriam abolir a escravidão, acabar com todo o aparato legal e administrativo que permitia que pessoas fossem donas de outras pessoas. Então, quem estava nos movimentos abolicionistas? Havia intelectuais, artistas, políticos, maçons, negros e não negros. Então, se a gente pegar, por exemplo, em relação aos negros que estavam no movimento, nós temos aí famosos como o André Rebouças, um engenheiro que era negro, liberto, não era escravo, e ele estava no movimento. Havia, por exemplo, a conhecida como a charuteira, era uma moça que era cativa e vendia charutos, por isso esse nome, mas atuava dentro de clubes abolicionistas também. E quais eram as ações dos movimentos abolicionistas? Passavam por compra de alforria, ou seja, ir lá o dono e comprar o cativo. Havia a publicação de escritos contra a escravidão em jornais, a publicação de livros. Em alguns casos havia atuação
mais violenta, como dos caifases, que entravam em fazendas, quebravam o cadeado e libertavam os cativos que ali estavam, né? E qual será o resultado desses movimentos abolicionistas no Brasil? O resultado é uma série de leis que vão corroendo a escravidão no Brasil. Lembrando que a escravidão já estava sendo corroída, em que sentido? Quando o tráfico é proibido, o tráfico de seres humanos da África para o Brasil, você seca a principal fonte de escravizados para o Brasil. Então isso já é um golpe muito grande na escravidão. A escravidão ela vai se minguando a partir desse momento. A escravidão ela é mantida por reprodução natural ou por tráfico interprovincial. E então a escravidão tem um grande golpe, até que nesse momento começam a vir os imigrantes italianos, de onde hoje é a Alemanha, para trabalharem aqui. Então a escravidão já estava se reduzindo por essa dimensão socioeconômica. Mas também uma série de legislações foram sendo feitas como resultado desses movimentos abolicionistas, também como resposta a esses movimentos abolicionistas. Temos então a lei do ventre livre, em 1871, que dizia que a partir daquele momento ninguém mais nascia escravo no Brasil. Todos que nascessem no Brasil eram livres. Só que a lei tinha algumas vírgulas. E que vírgulas eram essas? Primeiro, quando a escrava ela desse à luz a uma criança, até os 8 anos esse menino ou essa menina estava sob a posse do senhor da mãe. Aos 8 anos, essa criança, havia duas opções: o senhor ser indenizado para a criança ser livre, ou ela trabalhar até os 21 anos e depois ser livre. Qual foi o resultado? Nenhum cativo foi liberto por essa legislação, porque se alguém, por exemplo, nascesse em 1871, ele seria livre, se alguém pagasse, ou a mãe pagasse uma indenização, ele seria livre 8 anos depois, ou seja, em 1889. Caso mais complicado, se ele fosse liberto aos 21, ele seria só liberto em 1892. Ou seja, bem depois da Lei Áurea, que foi em 88. Então a Lei do Ventre Livre não libertou ninguém, né? Mas quando ela é criada, não se sabia, de 88, ela foi entendida como uma conquista. A Lei dos Sexagenários, em 1885, ela dizia que todo indivíduo que fosse cativo, quando completasse 60 anos, estava livre. E quais são os poréns dessa lei? Primeiro, no século XIX, não era tão comum os indivíduos, até os indivíduos da classe dominante, chegarem a uma idade mais avançada. Ainda mais, boa parte dos cativos em condições extenuantes de trabalho. E ainda assim, quando chegavam aos 60 anos, para onde esses indivíduos eles iam? Qual era o amparo social, qual era a base material que esses indivíduos teriam quando saíssem da escravidão já idosos? Como é que eles iriam se manter? Era um ponto. E em 1888 nós tivemos a Lei Áurea, que foi a lei que extinguiu, aboliu a escravidão em todo o território nacional. Foi a lei que que precede um ano o fim do Império, que acontece em 1889. Então essas legislações são resultados dos movimentos abolicionistas no Brasil.